de volta com o programa O Divã de André Kepp. O tema de hoje, olha aí, é um tema diferente. Renovando os padrões, a SESI. Que é isso? Mas poderia ser chamado Dicas para se libertar das limitações e viver plenamente. Então, o tema de hoje é Renovando os padrões, a SESI, ou Dicas para se libertar das limitações e viver plenamente. Como você sabe, o programa O Divã de André Kepp é transmitido pela Rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube e Facebook. Eu quero começar o programa de hoje com uma grande descoberta científica que poucos se deram conta. Foi do biólogo Richard Dawkins. Ele descobriu que até o ano de 1970 nós éramos mais programados, direcionados pelos genes. Então essa é a ideia que nós temos até hoje, né? Que o que conduz o nosso comportamento é o código genético, são os genes. Ou seja, até 1970, o que mais influenciava o nosso comportamento eram os padrões biológicos contidos nos genes. Em poucas palavras, nós éramos mais influenciados pelo nosso corpo a partir dos genes. Então, até 1970, o que influenciava mais o nosso comportamento era o nosso código genético, nossos genes, o nosso corpo. Depois de 1970, passamos a ser mais influenciados pelos padrões mentais, que Richard Dawkins chamou de memes. Até hoje muitas pessoas se perguntam o que são memes. E aí tem vários memes na internet, que são repetições e tudo mais. Mas o significado científico de memes são padrões mentais. Em poucas palavras, de 1970 para cá, nós passamos a ser mais influenciados pelos padrões mentais, ou memes, do que pelos padrões biológicos, ou genes. Isto significa que passamos a ser mais influenciados pela mente do que pelo corpo. Então a mente passou a nos influenciar mais, desde 1970, do que o corpo, porque o corpo tem uma influência no código genético. Então muitos comportamentos vinham especialmente do código genético, do corpo, da parte biológica. E de 1970 para cá, passaram a vir mais dos padrões mentais, ou memes. Por esse motivo que existem na atualidade tantas orientações que nos falam para mudarmos os nossos padrões mentais, para que consigamos mudar a nossa vida. Então, muitas orientações atualmente falam isso. Então, mude os seus padrões mentais para você mudar a sua vida. E isso tem razão de ser. E tudo começou com as pesquisas de Richard Dawkins, que era um biólogo, né? Isso é muito interessante. Então, o programa de hoje também poderia se chamar Mudar os Padrões e Viver Plenamente. Poderia ter esse título. Segundo os sábios gregos antigos, quando eu falo de sábios gregos antigos, eu me incluo Platão. Aí você vai dizer, André, mas Platão, não, André, você está enganado. Platão é filósofo, não é sábio. Na minha concepção, ele era muito mais que um filósofo. Ele era um verdadeiro sábio. Então, inclusive, filosofia, filos, amigo, né? Sofia, sabedoria, é amigo da sabedoria. Então, naquela época, o filósofo era um sábio, e ele era realmente um sábio incrível, né? Então, segundo os sábios gregos antigos, inclusive Platão, o nosso ser completo é composto de corpo, a parte mais densa do nosso ser, mente, uma parte um pouco mais sutil do nosso ser,
E a alma, a parte mais sutil do nosso ser e mais expandida do nosso ser, também chamada de espírito. Mas não é o espírito no sentido do desencarnado, é o nosso espírito, é o nosso eu expandido. E o desenvolvimento humano se expande no corpo, do corpo para a mente, e da mente para a alma, ou espírito. Então, aqui nessa acepção é que espírito não é o desencarnado. Aqui nessa acepção, espírito é sinônimo de alma. Eu sei que os autores mudam, cada um tem uma forma de definir, mas aqui espírito é sinônimo de alma, nossa alma. Então, o desenvolvimento nosso, então, sai da parte mais densa. Então, a pessoa que vive só no corpo, no materialismo, né? Para essa pessoa só existe a matéria. Para a compreensão de um nível mais sutil, que é a mente, e o quanto a mente influencia a nossa vida. Para expansão, para um nível ainda mais sutil, que é a alma ou espírito. Estou colocando ambos como sinônimos nessa definição que eu estou usando. O que ocorre é que a partir de 2020, agora há pouco, fomos conduzidos a nos desenvolver na parte mais expandida do nosso ser, que é a alma ou espírito. Então, o título de hoje também poderia ser Expansão do Ser. Expansão do Ser. Mas por quê, né? Ô André, mas por que você está falando isso? Por que você inventou isso agora? Bom, é que a partir de 2020, nós precisamos enfrentar problemas tão graves que não se restringem à pandemia. São problemas muito mais graves que esse, em circunstâncias internacionais complicadíssimas, né? Que nós tivemos que despertar, nós precisamos despertar para essa nova realidade e enfrentar o mal. Então hoje, muito mais do que enfrentar um vírus, né, é enfrentar o mal. O mal de quem produziu esse vírus. O mal de quem espalhou esse vírus. Entende? E outros males que estão surgindo na atualidade, né? Para enfrentar todos os problemas que surgiram no mundo, fomos conduzidos a pensar, sentir e agir na quinta dimensão. A questão das dimensões, né, é estudado numa teoria, numa perspectiva que se chama multidimensional. Então, que estuda as 5 dimensões. Eu mais para frente vou falar o que é exatamente a quinta dimensão. Mas vamos falar até a quarta. As 3 primeiras dimensões são as dimensões do espaço. Então, primeira, altura. Segunda, largura. Terceira, profundidade. Então, as 3 dimensões do espaço. E a quarta dimensão, e isso que foi a grande descoberta de Einstein, a quarta dimensão é o tempo. Por isso que a teoria dele sempre considerava espaço/tempo. Então, ele nunca falava só do espaço, ele falava do tempo, porque realmente tem um tempo de deslocamento no espaço. Nossa existência não está só no espaço, mas está na dimensão do tempo. Depois eu falo o que é a quinta dimensão, porque a partir da quinta nós conseguimos começar a nos libertar de determinadas limitações. Então eu falei até as 4 dimensões conhecidas. A quarta dimensão foi descoberta pelo Einstein e é o tempo, ok? Então até a quarta existem os limites. A partir da quinta nós nos libertamos desses limites. Portanto, precisamos expandir o nosso ser do meme ou padrão mental para o que eu chamo de ascese. Eu estou usando a palavra ascese para o padrão da alma ou do espírito.
E agora? Por que usar a palavra sese para os padrões da alma ou do espírito? Por que você inventou essa palavra? Ei. Bom, porque primeiro, a sese é a sigla de a superação pela consciência espiritual das sujeições espirituais. Ou seja, isto significa que podemos expandir a nossa alma ou espírito indo além ou transcendendo. A palavra transcender significa simplesmente ir além. Transcendendo as limitações feitas à nossa alma ou espírito em épocas anteriores. Então, nós fomos muito sujeitados, né? Nós sujeitamos a nossa alma, o nosso espírito, a condições muito limitadas. Nós vivemos de uma forma muito limitada. Então, primeiro eram os padrões biológicos que nos limitavam. E nós conseguimos ir além dos padrões biológicos. Depois eram os padrões mentais que nos limitavam. E conseguimos ir além dos padrões mentais agora, para chegarmos nos padrões mais elevados do nosso ser, que eu chamo de ascese. Podemos nos libertar das amarras que prendiam a nossa alma ou espírito. Isso Platão já falava, né? Nossa alma está amarrada, está presa nesses padrões. Nós vivemos aqui presos a padrões que ele chamava da sensorialidade. E isso tem um porquê, né? E vivemos a existência de maneira plena. Então, a palavra sese, eu escolhi essa palavra porque ela também, além da sigla, ela significa o conjunto de práticas que levam ao desenvolvimento da alma ou do espírito. E a prática mais conhecida aqui no Ocidente é a prática da oração, ação oral. Mas também já começamos a entender, e isso já está entrando na ciência, o que é intuição, do latim intuere, que é ver dentro. Intuere é ver dentro. Bom, essa intuição é muito estudada atualmente pela psicologia e até pelas ciências do cérebro. Então vamos lembrar de uma coisa importante. O nosso hemisfério direito, que comanda o lado esquerdo do nosso corpo, é intuitivo, é criativo. Então, todo esse hemisfério, a parte cortical, evidentemente, é intuitivo. Enquanto que o hemisfério esquerdo, que comanda o lado direito do nosso corpo, é racional. Então, nós usamos muito a razão até agora. Então, os padrões mentais, os padrões da razão são os padrões mentais. E precisamos usar padrões mais expandidos, padrões da alma, que também podemos chamar de intuições. Então, precisamos usar mais a nossa intuição, que todos nós temos. A intuição é para alguns. Não, todos nós temos. O que nós precisamos é desenvolvê-la em cada um de nós. E a criatividade. Vamos dizer o seguinte, né? Deus, a inteligência suprema, é o Criador, né? Por isso que as religiões o chamam de Criador. Nós, humanos, podemos ser co-criadores. Então, cada um de nós é co-criador. Claro que funcionando como um instrumento dessa inteligência suprema. Então, nós podemos ir muito além do que nós pensamos. E é aqui que eu quero chamar atenção para uma coisa. Você pode pensar assim, mas eu sou tão pequenininho, sou tão sem importância, que eu não vou conseguir fazer nada no mundo. Vai se desenvolver plenamente o seu ser. E tome muito cuidado com orientações que dizem assim, não tem jeito. Está tudo estrepado, não tem jeito, você não pode fazer mais nada, acabou tudo. Essas orientações, por mais que elas não percebam, elas tiram a sua fé, elas tiram a sua esperança e tiram o principal, o seu espírito de luta, de garra,
por um mundo melhor, pelo bem, pela beleza, pela verdade. Então, você não deve se contentar com esse tipo de explicação que diz assim, por mais que você faça, você nunca vai conseguir nada, o mundo não vai mudar, sempre foi assim, sempre será. Cuidado, cuidado com essas orientações, porque isso vai te tirar a força. E nós precisamos de pessoas de muita fé, de muita força, que cocriem uma realidade melhor. Ô André, mas o que você está falando? Será que todos nós em oração, meditação, pela paz do mundo, pela harmonia no mundo, pelo bem do mundo, isso tem alguma influência? Ô André, você acha que tem alguma influência? Claro que tem. E isso é muito importante. Então as nossas orações, as nossas mentalizações, nossas afirmações, tudo aquilo que nós fazemos, não apenas com a mente era uma dimensão do meme. Agora, com a alma, que é a dimensão da ascese, aí sim nós conseguimos mudar muita coisa. Agora, André, mas assim só ficar imaginando e pensando e orando e não agindo? Não, com muita ação, inclusive. Mas existe uma ação da mente. E mais adiante existe uma ação do espírito. Então a oração é uma ação oral. Então, que o espírito comanda essa ação. Então nós precisamos entender que a nossa alma é muito maior do que aquilo que imaginamos. Isso quem falava foi um outro sábio do passado chamado Plotino. E ele dizia que nós esquecemos o que foi a nossa alma. A nossa alma é muito maior do que essa alma aprisionada que existe na atualidade ou que existiu durante milênios. A nossa alma é muito maior. É claro que ela é uma antena, ela é uma ferramenta, ela é um receptáculo da inteligência suprema. Mas ela pode muito mais do que aquilo que imaginamos, mas muito mais mesmo. Lembram do nosso querido e amado Mestre Jesus, o Cristo? O que ele dizia? No futuro vocês farão coisas ainda maiores daquelas que eu fiz? Ué? Será que a nossa alma é pequena? Estou me lembrando a frase, tudo vale a pena se a alma não for pequena, não é verdade? Então se a nossa alma não é pequena, ela foi apequenada e nós precisamos expandir. Através de todas essas práticas da espiritualidade, as orações, afirmações, pensamentos construtivos, intuição e criatividade, que é o que eu vou falar agora na última parte do programa. Primeiro eu quero dar uma dica para você que quer investigar qual teria sido o verdadeiro passado da Terra. Eu escrevi um livro chamado A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que mostra qual teria sido o verdadeiro passado da Terra em base textos antigos, descobertas científicas, numa pesquisa muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, pela editora Madras. Meu nome completo é Marc André Kepp. E também você que quer fazer pesquisas transdisciplinares, você pode adquirir meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, das novas edições acadêmicas. Você consegue pela Amazon.com, meu livro internacional. Vamos lá, vamos concluir. Você pode me fazer a pergunta agora na parte final. Bom, André, meu Deus, o que tudo isso tem a ver com os problemas atuais? Por que você foi por este caminho hoje? Tem tudo a ver, porque se nós descobrirmos o nosso potencial, nós vamos descobrir que nós, the people, we the people, nós o povo, assim começa a Constituição norte-americana, we the people, nós o povo, temos um potencial muito maior e podemos sim superar esse punhadinho aí de poderosos que dominam o mundo e querem fazer um grande estrago, uma grande destruição no mundo. Podemos sim. Então,
nós precisamos descobrir esse potencial e tomar muito cuidado com as orientações que dizem, por mais que você faça, você não vai conseguir nada. Você é muito pequeno, né? Sua alma é muito pequena para conseguir algo de grandioso. E não é verdade. Sua alma foi apequenada. Agora ela vai se tornar maior com os exercícios espirituais, com o desenvolvimento espiritual, com a transcendência. Com o desenvolvimento pleno de nosso ser, agora da nossa alma ou do nosso espírito, conseguiremos superar todos os problemas da atualidade? Sim, sim. Tudo vale a pena se a alma não for pequena, né? Depois eu falo mais sobre isso. Talvez eu faça um programa sobre esse tema. Os exercícios da alma ou espirituais aumentam a capacidade da alma ou do espírito. Quais são? Orações. Então, ações orais. Então, você fazer a oração, nós fazemos a oração com toda a intensidade do nosso ser, com uma intenção positiva, com uma emoção positiva, com toda a parte positiva do nosso ser. E no final, imaginar que aquilo que você pediu, claro que sempre é pelo bem, pela verdade, pela bondade, é pelo bom, pelo belo e pelo verdadeiro, tudo aquilo que você pediu, você vai conseguir. Tenha essa convicção, porque aí você consegue expandir o seu ser e ajudar muitas pessoas. Afirmações, tornar firme, pensamentos construtivos, né? Colocar todos os seus pensamentos construtivos e usar mais a sua intuição, que é essa antena que a gente tem, como instrumentos da inteligência suprema, e a criatividade nossa, humana, de co-criadores. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se do seguinte, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.